Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia, na presença desse Deus amoroso, bondoso, fiel, justo. Esse Deus que olha para você neste dia, nesse momento. E se você está num momento de dificuldade, se você está num momento de dor, de indecisão, de insegurança, de medo, acredite, Deus tem a solução, Deus tem a resposta para você. Mesmo se a sua força está perdida, continue a louvar a Deus. Mesmo que você não tenha mais esperança, mesmo que seja difícil de encontrar as palavras, mais alto, cante louvores a Deus. É isso que diz essa letra, a letra dessa música da Hilson. Uma letra que eu desafio você a escutar essa música e não se emocionar. Principalmente se você estiver passando por uma dificuldade, porque Deus fala com você através dessa música. Se você está ouvindo esse áudio através do YouTube, coloca no YouTube, tem um canal que eu gosto, para você que quer entender em inglês e em português também. Tem um canal do Moisés Justino. E esse canal dele, ele coloca todas as músicas da Hilson, com a tradução, com a letra, e também ele coloca a letra em português e a letra em inglês. E os vídeos são maravilhosos. Então vai lá, assiste. Para você que está recebendo via WhatsApp, eu já encaminho direto para você também. Assiste e se entrega, escuta. Escuta a letra dessa música. Escuta Deus falando com você. E cante. Cante, louve a esse Deus maravilhoso que te ama e que vê as suas provações, que vê as suas dificuldades, amém? Ele tem algo grandioso para você, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que Ele quer tocar na sua vida, Ele quer tocar no seu coração, na sua mente, e Ele quer fazer algo novo neste dia. Ele quer que você deixe Ele agir completamente, Ele quer que você confie nele totalmente. É isso que Ele quer de mim, de você, é isso que Ele espera, que nós possamos nos entregar, que nós possamos confiar totalmente, e que o seu e o meu coração possa queimar de amor por Deus, que Ele seja a única coisa que mais desejamos na nossa vida, que possamos buscá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas, que a nossa alma possa estar buscando a presença de Deus grandemente. Amém? Escuta essa música, assiste esse vídeo e se entrega à presença de Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Ele te ama do jeito que você é, Ele te ama na forma que você está. Isso. Respira fundo, sente essa música, sente esse louvor tocar no seu coração. Que Deus abençoe você. Respira fundo, se prepara para receber uma palavra que vem direto do coração de Deus para você. Amém? Amém. Então estamos no dia 280 do projeto Bíblia para Iniciantes.
1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 até o 27. Nós já falamos no dia 279, no dia anterior a este, que Paulo, ele era livre, ele poderia se usar do direito de se sustentar do ministério, se sustentar da obra que ele fazia de Deus, mas ele não queria isso. Ele quis abrir mão desse direito e continuar trabalhando para que o sustento dele viesse do trabalho dele também. Foi uma opção dele. O direito, você pode usufruir ou não. E muitas vezes você abrir mão de um direito, você está agradando assim ainda mais o coração de Deus. Amém? Então que Deus possa olhar para o seu coração e que você possa fazer tudo que você fizer, seja com o propósito de agradar a Deus. Amém? Então no versículo 19 até o versículo 27 desse livro maravilhoso de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, Paulo continua dizendo: porque sendo livre de todos, fiz-me de escravo, escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que eu procedi para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Qual é essa lei que ele está falando? Que lei é essa que ele está se referindo? Ele está se referindo, mais na frente, ele se refere a essa lei como sendo a lei da escravidão, ou seja, uma lei antes de Cristo, onde olho por olho, dente por dente, onde havia apedrejamento, onde havia pena de morte, mas era um tempo necessário. Era um tempo onde havia sacrifícios, onde havia derramamento de sangue. O Antigo Testamento, por isso que eu começo a leitura da Bíblia para o iniciante a partir do Novo Testamento, porque hoje nós vivemos em um novo tempo e uma nova lei. A lei que vivemos hoje é a lei de Cristo. Uma lei de amor, uma lei de liberdade no Espírito Santo. Então, se você começar a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, muitas vezes você não vai entender aquilo que eu e você vivemos hoje, algo que traz liberdade. Liberdade. Amém? E Paulo agia assim, dessa forma, ele agia como fraco para com os fracos, ele agia forte para com os fortes, ele agia como se estivesse debaixo da lei, para quem estava realmente debaixo da lei. Mas ele fazia isso com o objetivo de ganhar, de atingir o coração das pessoas. E ele continua: ao sem lei, eu ajo como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. A lei de Cristo. É essa lei que Paulo vivia. A lei de Cristo, a lei da liberdade no Espírito Santo, a lei do amor, a lei de fazer aquilo que vai agradar a Deus. Deus, ele não olha o exterior, ele olha o teu interior, ele olha o teu coração. E ele continua falando: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E ele fazia tudo isso apenas para salvar algumas pessoas. Ele sabia que ele não iria agradar a todos, que ele não iria salvar a todos, que ele não seria um instrumento em que todos aceitariam, até porque ele está aqui. Lembra que nesse capítulo ele estava o quê? Ele estava sendo condenado, ele estava ali sendo criticado. E ele estava ali se justificando, ele estava mostrando para aquelas pessoas o porquê
que ele agia dessa forma. Ali, o que acontece? Os críticos de Paulo diziam que essa capacidade dele de se adaptar era uma instabilidade que ele tinha. Por que Paulo age assim? E por que Paulo age assim nessa situação e numa situação diferente ele age diferente? E as pessoas criticavam, achando que isso era uma fraqueza, que era uma instabilidade. Eles não haviam conseguido perceber que essa instabilidade, entre aspas, que eles imaginavam, ela era regida por um princípio maior, ao qual Paulo se submetia consistentemente e conscientemente, que era de agradar a Deus, de ser flexível. Paulo era intransigente quanto às crenças e comportamentos que eram regidos pelo Evangelho e pela lei de Cristo, pelo amor, pelo perdão. Porém, ele era flexível e adaptável quanto aos assuntos que não eram. E enquanto ele podia se adaptar, enquanto ele podia ser flexível, ele se fazia, ele flexibilizava. Flexibilidade. Tenha flexibilidade. E você pode, com a sua flexibilidade, ganhar pessoas. Com a sua flexibilidade, você pode alegrar o coração de Deus, de Cristo. Amém? Cuidado com o rigor, cuidado com o julgamento excessivo, cuidado que isso pode te trazer um rigor e isso pode te trazer uma religiosidade que vai te afastar dos caminhos de Deus. Então seja flexível com o objetivo de agradar a Deus e de salvar alguns, como Paulo falou aqui. Tudo faço por causa do Evangelho, ele continua, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, que alcancei o prêmio. Então corram, pratiquem, hajam, tem poder quem age. Faça aquilo que tem que ser feito. Ele fala, tudo faço por causa do Evangelho. Então haja, faça, ame, perdoe, seja instrumento na vida das pessoas, aproveite as oportunidades, faça. E Paulo começa a usar aqui uma linguagem que era muito conhecida para essas pessoas que ele está falando. Porque ali na Grécia, ali em Corinto, havia os Jogos Olímpicos, os grandes festivais de atletismo. Então ele usou essa linguagem para que eles entendessem melhor. E ele finaliza, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, falando dos Jogos Olímpicos e da coroa que eles recebiam para quando eles alcançavam o prêmio do primeiro colocado, e aí eles conseguiam essa coroa, uma coroa corruptível. Só que ele fala, nós, porém, alcançamos a coroa incorruptível, uma coroa que não se corrompe, uma coroa eterna, uma coroa da vida com Deus em eternidade. Amém? Quem quer alcançar essa coroa, fala assim, eu quero, levanta sua mão e diz, eu quero alcançar essa coroa. E ele termina, assim corro também eu, não sem metas. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Importante você ter meta. Nós que trabalhamos com coaching, sabemos da importância. Coloque uma meta de ter uma nota 10 no seu relacionamento com Deus, uma meta de alcançar pessoas, de ser instrumento de Deus, de ser voz de Deus, de amar mais, de perdoar mais, de se aproximar mais, de ler mais a palavra, de entender mais a mente de Deus. Coloque metas para você no pilar espiritual também. E ele fecha, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha mesmo eu a ser desqualificado. Amém? Então que você seja qualificado, que você alcance a coroa incorruptível, não sem metas. Coloque metas, tenha uma meta
de se aproximar, de frequentar grupos que trazem um contágio social maravilhoso. Não estou falando aqui de religião, estou falando de pessoas que estão reunidas para entender a mente de Deus. Pessoas que estão reunidas para entender a palavra de Deus que está na Bíblia, no manual da vida. Amém? Coloque metas para a sua vida espiritual e você vai crescer. Amém? Um beijo no coração, espero ter ajudado. Que Deus abençoe. E levanta sua mão aí. Se você quer atingir a coroa incorruptível, levanta sua mão e diz: eu quero. Um beijo no coração.